A última mensagem de uma série que transcorreu por 2 meses, uma série que nasceu de uma necessidade do meu coração e creio que do coração da igreja também. E a necessidade eu tenho repetido a cada domingo. É a percepção de que a igreja ou as igrejas cristãs que dizem conhecer o Evangelho estão sendo engolidas pela cultura desse mundo. Estão sendo engolidas por um modo de ver, por um modo de entender a vida, por um modo de entender a fé, a família, a sexualidade, o descanso, que não é um modo bíblico. Por isso que nós estamos na contramão. Deveríamos tomar uma via contrária e ir contra a cultura, por isso sermos cristãos e igreja contracultural. De tudo que nós vimos, nós devemos chegar ao final, que é um final prático, que é um final de entender a missão. Você está observando aí atrás uma pintura que eu gosto muito. É uma pintura que, não sei se você percebe os detalhes dos rostos desses homens, mas esses homens são cegos. Esses homens são cegos. E um está pegando no ombro do outro. E eles estão se encaminhando para algo. O resto da pintura não é mostrado aqui, mas logo ao lado há um buraco, há uma vala, há destruição. E alguns desses cegos já estão caindo nessa vala. Essa pintura representa aquilo que Jesus Cristo nos ensinou no Evangelho. Que nós não devemos observar o comportamento dos fariseus. Que, na verdade, devemos desprezá-los. Esses homens que acham que vão conseguir conquistar o favor de Deus, nós falamos disso no domingo passado. Uma espiritualidade sadia é uma espiritualidade do Evangelho. Mas algumas pessoas ainda estão vivendo a religiosidade desse mundo. E na religiosidade desse mundo, qual é o processo? E qual o resultado? Guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, onde eles irão parar? O final de todas as coisas dessa jornada indica a prática daquilo que nós temos entendido. Todo mundo se encaminha para uma missão. Todo mundo se encaminha para fazer algo. Esses cegos que representam esse mundo, a cultura mundana, estão se encaminhando, eles estão progredindo para um alvo. O que eles não percebem é que eles não conhecem um caminho e estão se posicionando como guias de outros cegos. E não faz o menor sentido. Como alguém que não consegue ver, vai guiar outra pessoa que não consegue ver. É óbvio colocar esse parêntese, mas lembre-se que Jesus está usando uma linguagem da época. Não uma linguagem preconceituosa, é uma linguagem da época. Cegos guiando outros cegos. O fim deste guiar, o fim deste caminho é a morte, é a destruição. A minha pergunta é, se a igreja continuar deixando-se guiar por pessoas que não têm visão espiritual, se a igreja continuar deixando-se guiar por ideias que não são as ideias de Deus, onde é que nós vamos parar? Nós também vamos parar em um abismo. Um abismo de frustração, de não cumprir a missão que nos foi outorgada, que foi dada a nós. Deveríamos estar nos encaminhando para outro lado, deixando-nos guiar pela luz do Senhor, que ilumina o caminho dificultoso, mas que nos leva para o lugar que o Senhor preparou para nós. Há um plano, há um projeto. Por isso que a adoração leva à comunhão, que leva à missão, aquilo que nós vamos fazer. A prática do que nós proclamamos aqui, num domingo à noite como esse. Uma prática que não pode ser divorciada daquilo que nós entendemos e cantamos, e dizemos, e colocamos em nossas redes sociais, dos versículos que nós dizemos amar, que nós compartilhamos com algumas pessoas. Por que a nossa prática é divorciada dessas verdades? Porque, de novo, nós temos uma teologia, temos um discipulado fraco e temos, então, uma vida que não se integra com aquilo que nós cremos. O cristão, ele é sempre um peregrino.
É esse tipo de imagem da peregrinação, de alguém que não é um cego guiando outro cego, mas é um peregrino pegado no ombro do outro peregrino numa terra difícil, mas que estão se encaminhando para a Jerusalém Celestial. Essa é a imagem que nós deveríamos ter. Há uma canção no Exército, a canção do expedicionário, que ela fala como? Que nunca eu esqueça de onde eu saí. Eu vou para a guerra, mas que eu não esqueça dessa pátria, que Deus me livre de esquecer dessa pátria que eu saí. Quem esteve pelo Exército aí, conhece muito bem essa canção, muito bonita. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita Deus que eu morra. Não permita Deus que eu perca a minha fé antes de chegar nesse alvo. E até chegar nesse alvo, nós caminhamos, nós andamos. A adoração é o elo central que sustenta as nossas ideias de comunhão e de missão. E nós estamos enfatizando esse terceiro elo nesta noite. A missão que nos move. Nós somos salvos para servir, é um clichê que todo mundo aqui repete. Fomos salvos para quê, afinal? Para ter vida eterna? Para ter vida eterna, é isso mesmo? A vida eterna é um fruto desta salvação. Inclusive um fruto que nós proclamamos no evangelismo, não é? Você quer ter vida eterna ou você quer ter uma condenação eterna sem Cristo? Mas nós esquecemos que a vida eterna não é o centro da missão. A vida eterna é fruto do que Cristo fez por nós. Mas desde quando o fruto torna-se a missão em si? O fruto não depende de nós. Foi dado por Cristo Jesus. A pergunta é, e agora? O que é que eu faço com esse fruto? Hoje. Será que Deus me salvou para permanecer em uma expectativa, isolada, sentada, tranquila, fingindo que nada aconteceu até que eu receba a vida eterna? É assim que a maioria de nós parece viver. A maioria de nós parece viver em uma expectativa de que vai morrer e vai para o céu, porque creu no Evangelho, porque é calvinista, né? Não vai perder a salvação. Mas toda a sua vida continua da mesma maneira. Continua em uma expectativa desta vida eterna, sem que essa vida eterna afete em nada na sua vida atual. Em nada. Um dos grandes sintomas disso é a nossa missão. A nossa comunhão, não vou nem falar, porque eu já falei. Se nós não conseguimos lidar uns com os outros, que somos crentes, que esperamos a mesma vida eterna, que cremos no mesmo Evangelho, a nossa falha já está aqui. Porque a nossa adoração falhou, então a nossa comunhão também falhou. Mas com a ênfase na missão, perceba, nós não estamos cumprindo este ide de fazer discípulos, porque o nosso discipulado, ele está fragilizado. Ele está diluído numa cultura secular que nos dominou. Cegos guiando outros cegos. O fim deles é sempre a destruição. O caminho contracultural da missão, da prática é: conheça Deus, adoração. Então viva uma vida comunitária com outras pessoas que conhecem a Deus. Isso aqui não é difícil, irmãos. Eu estou falando aqui do básico, do básico, do básico. De quando você se converte, você deve ser discipulado nesses termos aqui. Uma das perguntas que eu faço, e um irmão fez a mim há anos atrás, aqui nessa igreja. Ele disse: pastor, por que é pregado? Por que nós estudamos? E por que nós continuamos falhando na missão? Qual é a explicação? Eu queria uma explicação. E até hoje eu não sei explicar. Por que nós entendemos que o caminho é esse, mas o caminho não é percorrido? Uma das coisas que eu pensei, talvez um motivo histórico. A maioria de nós aqui tem mais de 5, 6, 10 anos de convertido. É possível que o nosso discipulado foi um discipulado parcial, não nos ensinaram bem, não nos deram exemplos, não vimos na nossa igreja local bons exemplos do que deveria ser. Pode ser. Mas sempre que o problema é outro, eu desconfio. Sempre que o problema não sou eu, são outras pessoas, eu desconfio,
porque me parece a armadilha do meu coração de nunca admitir que o problema está comigo. Eu sempre culpo o outro. Porque não me ensinaram. Mas não estou ensinando agora. Mas é porque não me deram exemplo. Você tem um exemplo de Jesus. Mas é porque eu nunca vivi isso. Vamos começar a viver juntos. Todas as desculpas que nós damos sempre são relacionadas ao outro. Porque o alvo aqui, ou seja, essa vala que os cegos estão caindo, que para o cristão é a missão, é o contrário da luz contracultural, onde é que nós queremos chegar? Na proclamação. O alvo é a proclamação, é o testemunho, é o evangelismo em si. Quando eu falo de proclamação, é simplesmente o falar do evangelho, o qual nós temos grande dificuldade, por quê? A nossa teologia é frágil. Nós não sabemos elaborar o evangelho. Seria o evangelho. Nós estamos estudando na escola dominical o ser de Deus e seus atributos. E hoje aprendemos sobre a transcendência de Deus, o fato de que Deus é autoexistente, é eterno, é imutável. É um Deus simples. E nesse atributo da simplicidade que nós vemos nas Escrituras, nós entendemos que Deus não é, às vezes, um Deus irado e, às vezes, um Deus amoroso. Ele não acorda um dia justo e o outro dia misericordioso. A simplicidade de Deus nos ensina que Ele é, assim, todos os seus atributos e sempre é ao mesmo tempo. Ele sempre é. E isso gera um grande problema, que é o próprio problema do Evangelho. O crente precisa saber falar dessas coisas. Ele precisa não somente falar, mas dominar essas coisas. Dominar o fato de que Deus é justo e comprovar isso na Escritura. Porque quando alguém pedir razão da esperança dele, ele precisa estar preparado para dar razão dessa esperança. Eu coloco aqui essa lista, para mim essa lista aqui, a minha lista, é uma lista de cada vez mais fácil para cada vez mais difícil. A coisa mais básica, se você se converter hoje, você já deve sair nessa nova vida aprendendo a proclamar. Qual a primeira proclamação? Para quem não sabe nada. Olha, eu fui salvo por Jesus. Eu não sei detalhes, mas eu fui salvo por Jesus. Minha vida foi transformada. Daí vem um testemunho. O testemunho agora são as boas obras vistas na sua vida. A santidade, o amor. Como é que o cristianismo avançou naquelas terras gregas, naquelas terras pagãs, difíceis? Pastor, é tão difícil fazer missão hoje. A gente vai, ninguém escuta. Não diga. Não diga. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Se nós fôssemos analisar muito bem, talvez, nessa época mais antiga, no 1º, 2º e 3º século, as coisas fossem mais difíceis do que são hoje. Hoje nós temos um negocinho chamado pluralismo, respeito. Tem que respeitar as religiões. Naquela época não existia isso, não. Você é cristão, você era taxado de canibal. Por quê? Porque comia o corpo de Cristo. Você era taxado de, por causa da hora dos visitantes, lá na igreja primitiva, em vez do povo pegar na mão, dava um beijo, um ósculo santo, eram retratados como pessoas imorais, que tinham relações entre si na hora do culto. Os cristãos eram tratados assim, eram queimados, eram importunados, perdiam seus empregos. Está difícil hoje? O evangelismo, então, é essa primeira ideia da proclamação e do testemunho virando ministério. Agora, entendendo que não é só mais na minha vida comum, ali nos meus trabalhos, é algo intencional, que eu pego a minha Bíblia e saio para falar de Jesus. Eu não gosto dessa divisão que a gente faz entre o evangelismo pessoal e o evangelismo como ministério. Sabe por que eu não gosto? Porque para mim ela funciona como uma desculpa. Alguns dizem, não, pastor, não fui chamado para o evangelismo como ministério. Eu não venho para o futebol, eu não faço o evangelismo de porta em porta, eu não vou para a Baiara. Eu fui chamado para o evangelismo pessoal, que é esse testemunho que eu dou no emprego e tal. Deixa eu te contar um segredo. Posso contar um segredo? Geralmente quem fala assim não dá testemunho nenhum.
Está usando apenas uma desculpa para fazer um tipo de coisa que ninguém pode verificar. Eu não vou lá no trabalho da pessoa para saber. Então, aquele tipo de desculpa de eu não falo do Evangelho, eu mostro nas minhas ações. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda. Se Jesus era o próprio Logos de Deus, a palavra de Deus, e ainda fazia ações, e ainda comprovava com ações e com palavras e discursos, quem sou eu para diminuir essa missão? São ações, palavras, discursos, intencionalidade, ministério, dedicação e assim por diante. Isso me leva ao quê? A apologética, que é a própria defesa da fé. Enquanto vamos, as pessoas colocarão barreiras para o Evangelho. Isso já envolve mais um grau de maturidade. Está pronto para responder essas barreiras? Barreiras intelectuais, barreiras sentimentais, barreiras históricas. Por que? Uma pessoa pode lhe perguntar: eu devo seguir a Cristo e não seguir fulano? Outra pessoa pode lhe perguntar: por que devo seguir a Cristo se tantos seguidores de Cristo são sem vergonhas? São sem futuros? Outra pessoa pode lhe perguntar: por que devo seguir seu Cristo nessa sua igreja e não em outra igreja? Você está pronto para responder? São perguntas difíceis. São perguntas que vão requerer de você dedicação, estudo, oração, preparação espiritual. Eu nem vou dizer do caso que você encontre alguém endemoniado, porque a preparação ainda é maior. Mas quem vai, quem decide ir, encontra todo tipo de espinho na estrada. E aí vem os últimos níveis, que são a missão em si, as missões. Nós estamos falando aqui de sair, de ir para outros estados, outros países. Isso é missões. Proclamar Cristo onde ele ainda não foi conhecido, como Paulo diz em Romanos 15. E, finalmente, a tarefa mais esquecida da igreja nos últimos tempos, que é a própria plantação de novas igrejas. Ao seu redor, perto de si, nos seus arredores, plantar novas igrejas. E eu vou falar sobre isso no final dessa pregação. Quando eu olho para Efésios, Efésios é uma construção em torno da igreja de Cristo Jesus. Paulo está pensando, como a igreja de Cristo Jesus foi planejada no tempo, vocês estão vivendo isso hoje no tempo porque creram no Evangelho, e isso tem implicações para a vida de vocês. Implicações éticas, por exemplo, implicações no casamento, na sexualidade, implicações no trabalho e assim por diante. Quando eu olho para Efésios, eu percebo que essa missão de Deus, antes de ser minha missão, é, como eu disse, é missão de Deus. Isso aqui para mim é o ponto mais importante, irmãos. Sempre que eu peço para alguém fazer algo, você que está recebendo a ordem deve se perguntar: por que eu vou fazer isso? Porque quando nós mandamos uma criança fazer uma coisa, menino, vai comprar uma coca de 2 litros ali na esquina. A criança pode questionar? Não tem que ir. Acabou a história. Agora, pessoas adultas são mais complicadas, né? Você manda ela ir, pergunta assim: o sol está quente, por que é que você não manda outra pessoa? Por que é que eu tenho que ir? Tomar coca faz mal. Poderíamos beber água. Todo tipo de questionamento. E é interessante porque, geralmente, a boca que proclama missão e chama o povo para trabalhar é a liderança espiritual da igreja. E essa liderança, em muitas igrejas, tem se mostrado abusiva, tem se mostrado injusta, tem se mostrado desorganizada em relação à missão. E é nesse ponto que eu acho que a igreja tem que se perguntar mesmo. O que a liderança está falando sobre missão? É correto? É segundo as Escrituras? Essa cobrança é justa? Será que ela é justa mesmo? Então vocês, como igreja, deveriam olhar para as Escrituras e conferir isso. É justa essa pressão toda? Será que o pastor não está exagerando? Se perguntem. Sejam bereanos. Analisem na Escritura. Mas, desculpe dizer, mas você vai encontrar a mesma coisa que eu estou encontrando. Porque a gente lê a mesma Bíblia, né? Nós vamos encontrar a mesma coisa e nós vamos entender o seguinte: que, ao passo que deveríamos nos perguntar se devo ir mesmo, se estou falhando mesmo, se estou omisso mesmo,
Eu deveria perceber que antes de ser missão do pastor, de ser ideia de fulano, de ser a minha ideia, antes de ser um plano meu, antes de ser missão minha, antes foi missão de Deus. A missão de Deus estabelece a minha missão. A missão de Deus é muito maior, perfeita, organizada, estruturada. Todos os passos já foram feitos até o final. Quando eu falo plano de Deus, o sinônimo disso é missão de Deus. O plano de Deus é a sua missão. É o modo como Ele está fazendo as coisas na história. E é com essa percepção que nós vamos para Efésios capítulo 3, começando nos versículos 1 ao 5. Vamos ler juntos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora, como agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Vou fazer uma breve oração, meus irmãos. Pai, com a Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, que conduz-nos a Cristo, ela está aberta diante de nós. Que não sejam nossas palavras, mas as Tuas. Que não seja o nosso plano, mas o Teu. Não a nossa missão, mas a Tua. Troca esses lugares, Senhor, no nosso coração, para que o Teu lugar seja o central e o organizador de tudo que nós falamos, pensamos e fazemos como igreja e como crentes. Em nome de Jesus. Amém. O plano de Deus vai ser revelado na linha do tempo dele. Cada coisa vai acontecer de acordo com a sua vontade. Isso é teologia. É crer na soberania de Deus. Num Deus que é soberano. Num Deus que organizou cada um dos passos desse plano. Se você observa o versículo 1 diz, Paulo, eu, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês. O que leva Paulo à missão é o amor também pelas pessoas. Se é que vocês ouviram, versículo 2, falar a respeito essa é a palavra-chave, dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. O motivo de Paulo introduzir essa ideia da dispensação da graça refere-se ao fato dele falar dos gentios. Eu estou preso por causa de vocês, vocês são gentios e vocês devem entender que a minha prisão, o meu apostolado, o meu ministério, tudo está na linha do tempo do plano de Deus. E essa linha do tempo, ela é chamada de dispensação da graça de Deus. Imagine uma linha em que Deus está contando a sua história. O início do mundo, a queda do homem, o estabelecimento da nação de Israel. Nessa linha do tempo, nós temos que entender qual o tempo atual. Onde nós estamos aí? Onde nós estamos conectados, imersos. A dispensação a qual nós estamos participando é a dispensação da graça de Deus. Dispensação da graça de Deus. Se você voltar uma folha aí, capítulo 1, no versículo 10, você vai ler o seguinte, a mesma palavra. Capítulo 1, versículo 10. De fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E o destaque aqui é essa frase, a dispensação da plenitude dos tempos. O tempo que nós vivemos é chamado de plenitude dos tempos e é chamado de dispensação da graça. É um tempo especial que Deus planejou e é o tempo que a igreja vive. Eu tenho ouvido alguns jargões nessas igrejas mais modernas, e alguns jargões que você provavelmente ouvirá se você for em um culto e uma pregação lá, um deles é, eu quero viver o tempo de Deus para mim.
Eu acho tão lindo esse, porque ele não fala nada. Ele é simplesmente vazio. Eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. Já ouviu esse? Eu quero viver um novo tempo. E aí a guitarra, um novo tempo. Não dá para admitir esse tipo de discurso vazio. Porque é um discurso que não comunica nada. O que é um novo tempo para Deus? O que é um novo tempo de Deus para a sua vida? Se não o novo tempo que a gente já vive hoje. O que é esse tempo especial de Deus para você, se não o tempo que você já está imerso e nem percebe? O novo tempo de Deus na sua vida é você simplesmente entender onde você já está, do que Deus já fez. Ah, mas um novo tempo aqui vai ser um renovo na minha vida, na minha família. Renovo é outra palavra-chave. Um renovo na minha vida, na minha família. Meu irmão, você pode começar hoje esse renovo. Porque você está simplesmente na época da graça de Deus. É o melhor tempo que você poderia viver, que qualquer um poderia viver. É esse tempo. Ah, mas pastor, e o novo céu e a nova terra? Não chegou ainda. Vai ser o melhor tempo de todos. Mas até que chegue o melhor de todos, dentro da linha do tempo, esse é o melhor, até agora. Sabe por que é o melhor até agora? Porque nós somos a geração que conheceu Jesus Cristo, homem. Esse é o melhor de Deus para nós. As gerações anteriores conheceram Yahvé em Israel, mas não conheceram o Filho de Deus encarnado. Nós somos e estamos na melhor época. A palavra dispensação, ela tem a ver com administração. A ideia de que Deus está administrando o seu plano. Na plenitude dos tempos, ele achou uma mulher virgem, ele conclamou essa mulher, na verdade ele não achou, ele já planejava em toda a família até chegar nela, Maria. Deus organizou Herodes no seu lugar, os reis chamados magos no seu lugar, cada peça no tabuleiro no seu lugar. Isso se chama administração. Deus administrou o tempo, para que nós, que agora estamos na linha de baixo, na missão confiada a nós, que Paulo entendeu que faz parte dessa missão e todos nós fazemos, agora nós temos a incumbência de administrar o que Deus nos deu, a graça que Deus nos deu. Eu gosto dessa ideia de administrar porque parece a mesma palavra para o médico ou para o farmacêutico que administra um remédio para alguém. E é muito correta essa imagem, porque nós temos o remédio para a doença dos homens. Nós temos o remédio para a morte humana, para o inferno. Agora nos cumpre simplesmente administrá-lo, receitá-lo, entregá-lo, dar as dosagens, ensinar como é que usa. Mas já foi nos dado. Foi nos dado, irmãos. Não tem mais o que nós pedirmos. Nós devemos pedir apenas pela manutenção. Você lê agora de maneira mais enfática essa ideia da dispensação, mas é uma dispensação que no versículo 3 diz que, segundo a revelação, foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Um mistério que tem a ver com Cristo, no versículo 4. A minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, versículo 5, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério, antes de tudo, antes da própria salvação dos gentios, que será a segunda parte do mistério. A primeira parte é Jesus Cristo, homem. Ninguém esperava. É uma novidade no mundo. Deus tornou-se homem. Quando eu penso assim, eu preciso proclamar, eu preciso confrontar uma pessoa que está em pecado com a palavra de Cristo. Muitas vezes me bate um desânimo e eu digo, por quê? Para quê? Seria melhor evitar o problema? Quando nós temos momentos de evangelismos, eu sei que muitas vezes na sua cabeça pode vir essa ideia. Para quê? Vale a pena mesmo sair por aí sendo rejeitado,
Será que vai surtir algum efeito falar de Cristo para as pessoas, incomodá-las? Bater lá nas casas? Elas estão vivendo a vida delas, tranquilas. Vamos entrar, vamos, de fato, tomar esse fardo sobre nós. E você vai encontrar tanta gente problemática, que vai colar em você, que vai sugar, se possível, sua própria alma. Pessoas que ninguém ligava e agora você foi lá evangelizar, demonstrou uma certa compreensão dessa pessoa, e agora ela vai ficar lhe perseguindo. Vale a pena tudo isso? Vale a pena lidar com pessoas que a sociedade acha que são sujas? Que são pessoas que não são dignas de atenção? Vale a pena quebrar essa barreira no coração e pregar o Evangelho para os nossos parentes? Só vale a pena, eu digo ao meu coração, por causa de Cristo Jesus, homem. Porque se não fosse, se eu estivesse falando de uma mudança de sentimentos, de um renovo, olha, eu quero falar de um renovo na tua vida. Você tem que mudar a sua visão sobre a vida, ser mais positivo. Se fosse isso minha mensagem, não valeria a pena. Não valeria a pena. Agora, como a minha mensagem não é essa, a minha mensagem é: Cristo morreu na cruz, Deus se fez carne, o Espírito Santo habita em quem crê, Deus tem um plano para o final dos tempos, a igreja é o corpo de Cristo. Se essa é a mensagem, vale muito a pena. Não porque eu quero, não porque me é agradável, mas porque é necessário falar de Cristo, se creio nele. Uma vez que esse plano de Deus agora se encontra com o meu plano, com a minha missão, nós seguimos lendo os versículos 6 ao 9, porque agora nós entramos no mundo da prática. Porque é um plano esse de Deus que vai fundamentar igrejas e ministérios, que vai ser o porquê nós estamos aqui, lendo a partir do versículo 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos, com a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. A segunda parte do mistério é a revelação para os gentios. Capítulo 2 extensivamente mostra essa ideia. A ideia de que o corpo de Cristo agora é um corpo unido e não mais desunido por barreiras. Barreiras culturais, barreiras sociais. Antes de tudo, para a missão, o que é que se pressupõe? A unidade da igreja. A igreja não pode avançar sem ter um senso de unidade. Por isso que quando a gente fala assim, adoração e de um lado, comunhão e do outro lado, missão, nós estamos refletindo as Escrituras. Porque parte do conhecimento de Deus, mas eu só faço a missão com o corpo. É muito complicado, não é impossível, mas é complicado você levantar-se aqui como uma figura única, um lobo solitário, e dizer: todos os dias eu vou sair proclamando o Evangelho. Quer ninguém vá, quer alguém vá, eu vou sozinho. Você pode até ir, mas tem uma hora que cansa. Estar sozinho, servindo numa guerra, numa batalha espiritual sem companheiros, é extremamente cansativo. Você não tem amigos de trincheira. E quem faz ministério sabe o que eu estou falando. Quem faz ministério, seja lá qual for o ministério aqui dessa igreja, não necessariamente o pastoral, sabe que existe uma dor chamada da dor da solidão. É quando você percebe que está engajado em algo, está muito claro nas Escrituras para você, mas aí você olha ao seu redor e percebe que as outras pessoas não estão engajadas como você. E você diz: por quê? Será que não entenderam? E isso é extremamente frustrante. Essa frustração, por outro lado, não deve resultar em desânimo ou em ira, que são os dois frutos mais esperados. Estou frustrado, fico irado com os que não têm a mesma visão que eu,
ou me desanimo e digo, não vou fazer mais. Talvez sejam alguns ajustes, talvez sejam algumas necessidades, talvez seja entender o ministério, reestruturá-lo, tentar pensar no povo, como esse povo tem entendido o ministério também, as necessidades. Agora, uma coisa é certa, quem faz ministério sabe que uma das piores dores é a dor da solidão. Aquela mesma dor que Jesus tem ao sair de um estado de oração e perceber que os seus companheiros estão dormindo. É muito solitário, às vezes. Paulo tem um certo encaminhamento disso no versículo 2, quando ele usa o se. Eu estou preso por amor de vocês, se é que vocês ouviram falar. Todo o uso de se coloca em xeque a fé deles. É como se Paulo estivesse os confrontando. Se é que vocês entenderam. Eu entendi tanto que eu estou preso por causa disso. Se é que vocês entenderam. Por isso que ele está ensinando. Porque existe uma certa fragilidade para com aqueles irmãos. Agora Paulo vai dizendo, eu fui constituído ministro no versículo 7, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos. É de novo a missão de Deus que pavimenta a minha missão, entendendo que ele é ministro do Evangelho. Agora, ele não é um ministro só como um servo, ele é um ministro conforme o dom da graça. De novo, é a dispensação da graça que estabelece toda a nossa provisão. Qual é o tempo de Deus? Qual é a missão de Deus? Qual é o chamado de Deus? O que é que Deus tem para você? Qual o plano de Deus para a tua vida, meu irmão? O plano de Deus para a tua vida é que você está no tempo da graça, o céu está aberto, a cruz está disponível, e Deus está dizendo assim, venha, pegue o que você precisa e vá trabalhar. O que é que você precisa? Venha, tem disponível. Vocês querem pão? Tem pão. Vocês querem água e vinho? Diz Isaías. Tem água e vinho. Venham, quem está com sede, venha. Quem está com fome, venha. Pega a provisão e vá para a estrada. E vá servir. E vá para os locais empoeirados e os que não são empoeirados. Mas precisamos ir e não só ficar falando. Ser ministro por causa da graça, porque a graça foi dada. E segundo o que ele diz no final do versículo 7, a força operante do seu poder. Se eu fosse traduzir aqui ao pé da letra, seria a força forte da sua força. Tem 3 forças aqui. Quem me faz fazer ministério é a força forte do Deus forte. E isso aqui é um exagero. Por isso que as traduções tentam ser mais elegantes, falando da força operante do seu poder. É uma força que trabalha, ela é operante, ela tem uma operação e é do poder de Deus. Flui do poder de Deus. Isso aqui é o poder de Deus. É quando Paulo olha para si mesmo, o que é que ele vê? O menor de todos os santos. Vamos fazer missão? Vamos. Precisamos de uma visão correta. De uma visão desse plano de Deus, que é fundamento para as nossas igrejas e para os nossos ministérios. E é uma visão dupla. É uma visão de quem Deus é e de quem eu sou. Ele olha para Deus e vê uma força forte do seu poder. Ele olha para si mesmo e vê o menor de todos os santos. Todos nós deveríamos ter a mesma visão. Eu sou o pior de todos, mas Deus é o melhor de todos. Eu sou o mais fraco de todos, mas Deus é o mais forte de todos. Eu sou o mais desprezível, mas Deus é o único digno de glória. Essa visão dupla que nos levaria a fazer coisas imensas para Deus. Agora a gente fala em uma delas. Ou Deus é grande e nós somos grandes também. Estou falando de cristãos. Para quem não é cristão, sempre as duas estão erradas. Mas às vezes os cristãos falham. Têm uma visão grande de Deus, mas deixam que a visão de si mesmos também cresça. São cristãos orgulhosos. Agora tem outros que têm uma visão rebaixada de Deus e uma visão rebaixada de si mesmos também. Deus não vai fazer através de mim.
A igreja está fraca, pastor. Não vai dar certo. A gente não vai conseguir plantar uma igreja. É uma visão baixa de Deus e uma visão baixa de si mesmo. Não dá certo. Tem que ter uma desigualdade. Tem uma visão baixa de si mesmo. A gente não consegue mesmo. Por nós não conseguimos fazer nada. Mas você precisa equilibrar isso com a visão alta de Deus. Deus é grande. E eu, o menor de todos os santos, tenho o quê como incumbência? A graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Um evangelho precioso. E eu pergunto, não consigo evitar, o evangelho é precioso para você? Ele é maravilhoso? Ele é deslumbrante? Ou deixou de ser com o passar do tempo? Manifestar a todos esse mistério que foi revelado. Quando Paulo olha para si mesmo, para a sua missão, é uma das pessoas que tem a melhor autoconsciência que eu já vi na história, é Paulo. Paulo sabe o que está fazendo, quem ele é, para onde ele vai, para onde ele vem, o que ele perdeu, o que ele ganhou. Esse cabo aqui não precisa de terapia, não. Porque ele tem uma consciência 100% de si mesmo. Eu invejo, no bom sentido. Eu invejo. Porque às vezes a gente não consegue lidar conosco mesmo, precisamos de ajuda, mas ele tem 100%. Meu sonho. E com o passar dos anos, Paulo tem uma grande inquietação. É uma inquietação de entender quem ele é, o que ele faz, e continuar se perguntando o seguinte: por que Deus me salvou? Porque ele foi incumbido de uma graça de pregar. Por que Deus me salvou? Por que Deus me enviou? Por que Deus me usa, sendo eu um miserável pecador? Parece uma criança aqui, uma criança que continua deslumbrada com uma novidade. Continua deslumbrada, sem entender como é. É uma graça, só pode ser uma graça. Só pode ser uma graça. Porque não existe outra explicação para um Deus que chama um povo para uma missão tão grande e tão bela, que é pregar o Evangelho. Então nós chegamos ao último dos passos desse plano e desse projeto, que é um propósito glorioso, que não é a vala dos cegos, mas é a glória de Cristo revelada em nós. O propósito glorioso da igreja é revelar, é pregar o Evangelho. Versículos 10 ao 13, por favor, me acompanhe. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Segundo o eterno propósito de Deus, que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Quando você lê o versículo 10, lê com mais atenção aqui comigo. Lê com mais atenção. Agora, ou seja, é hoje, é o tempo presente, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. O plano de Deus é esse. O plano de Deus está sendo resumido nisso. Por que a igreja está aqui? A gente fala que é adoração, comunhão e missão. Mas a elaboração bíblica é a seguinte aqui. É para que pela igreja, a sabedoria de Deus, que é multiforme, ela tem várias formas, se torne conhecida de quem? Dos ímpios? Nem chegou nisso ainda. Primeiro é para que os demônios e anjos, que são os principados e as potestades, conheçam Deus. Por isso que os anjos e os demônios recebem um testemunho da própria igreja do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que eles estão nos assistindo agora, no culto que nós prestamos a Ele. E eu imagino o modo como eles pensam. Como é que esse povo está diante de um Deus tão santo e não tem reverência? Que povo maluco. Alguns, talvez outros, pensando, como é que esse povo está diante de um Deus tão grande e não canta com seus plenos pulmões? Que povo sem noção. Alguns talvez estejam pensando, eu queria pregar o Evangelho, Deus não deixou. Eu fui lá, disse, Deus, deixa eu descer lá.
eu desço na forma de homem, eu falo de Cristo, esse vai ser o maior privilégio da minha existência. E Deus disse, não. Quem vai falar são eles. Quem vai pregar são esses seres humanos. Mas deixa, Senhor, não vai. Porque o plano de Deus é que a igreja seja o farol de Deus nesse mundo e para o mundo celestial. Tem outro clichê que eu ouço em algumas igrejas, talvez esse tenha uma verdade aqui. Que cristãos de verdade, igreja que faz missão, incomoda o inferno. Com limites essa frase, mas faz sentido. Porque nós estamos aqui afetando de alguma maneira o mundo celestial, com o nosso testemunho, com o que nós falamos, pregamos, vivemos de Cristo, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa sabedoria multiforme é a ideia de que Deus tem uma sabedoria de várias formas, diversificada. Olha para a criação. A criação de Deus tem tantas cores, formas, projetos, funções. Agora olha para a igreja. A igreja também tem isso? Um povo tão diferente, como eu estou vendo aqui vocês agora, com feições tão diferentes, com olhares tão diferentes, alguns concentrados, alguns mais tranquilos, alguns pensando sobre o que está sendo falado, tão diferentes uns dos outros, com problemas diferentes, preocupações diferentes, vidas diferentes. É porque Deus planejou isso. É porque Deus quis que esse povo fosse muito diferente um do outro, porque assim refletiriam uma sabedoria de Deus que é tão grande, que não pode ter só um tom, que não pode ter uma só música, que não pode ter só uma leitura, que não pode só ter um rosto, tem que ter vários, tem que ter uma multiplicidade. E outra coisa que eu quero te lembrar, nessa multiplicidade aqui que Deus planejou, é dela que surgem os nossos conflitos. Os conflitos surgem porque nós somos diferentes. Isso é óbvio. Não é só por pecado. Quando é por pecado, pecado é pecado, a gente resolve com arrependimento e com o evangelho. Agora, às vezes, os conflitos não são necessariamente por pecado. Às vezes eu discordo de você porque nós somos diferentes. Nós temos ideias diferentes sobre como fazer a mesma coisa. Às vezes até na missão. Alguns vão dizer, olha, pastor, o melhor jeito de plantar a igreja é montar um grupo base de 15 a 20 pessoas. Quem é que fala assim, né? E irmos lá, enfatizarmos, esse grupo não pode faltar toda semana, não vai fazer culto agora, não vai alugar, vai fazer, trabalhar um povo, discipular, quando começar a se converter, a gente começa a fazer o trabalho. Outros vão dizer, não, pastor, a gente precisa de um grupo maior. A gente precisa, assim que chegar lá, começar os cultos. Nós precisamos logo ter um local para juntar esse povo. Irmãos, as duas coisas estão certas. As duas estão certas. São modos de fazer. Mas nós concordamos que temos que pregar o evangelho. Então, que as nossas discordâncias, elas sejam, de novo, um local para a glória de Deus brilhar. Que nós possamos discordar em amor. E eu, com humildade, tentando lhe ouvir e perceber se você não está mais correto do que eu, na sua sabedoria. Deveria ser assim. Não deveria ser em uma falsa paz, pisando em ovos, para não magoar ninguém, ou em brigas e guerras intermináveis. Deveria haver um caminho do meio aqui. Quando nós seguimos aqui, percebendo que essa multiforme sabedoria de Deus foi estabelecida em um eterno propósito, versículo 11, em Cristo Jesus. E, de novo, em Cristo se repete no versículo 12, falando que nós temos ousadia e acesso. Duas palavras. Ousadia e acesso. Essas duas palavras, elas falam de um processo que é o seguinte. Primeiro, ousadia é coragem para entrar em um lugar. E o segundo é que a porta está aberta. Nós precisamos dos dois, ou precisávamos dos dois antes de crer no Evangelho. Nós não tínhamos nem coragem para se achegar a Deus e nem acesso a Deus. No Evangelho, na dispensação da graça, tudo isso foi resolvido. Temos a porta aberta e temos ousadia. A grande tragédia nossa hoje é que a porta está aberta, mas nós não trabalhamos a ousadia. Que o Espírito Santo não está feliz com a nossa vida,
Estamos apagando o espírito, estamos vivendo em nossos pecados, dominados pelo mundo. Agora, acendendo de novo essa ousadia e tendo acesso, a principal figura que eu consigo perceber aqui é a da oração, porque a oração requer ousadia e acesso, falar com Deus. Toda missão começa com oração. Se nós vamos pregar um dia, deveríamos orar 6 dias, para que aquele dia que nós formos, que é tão curto, né? Até uma viagem missionária, qual foi a última que a gente fez? Em maio, né? 1º de maio, fazer outra. E a gente vai, passa o dia todo, mas é um dia de vários. Às vezes é um dia da semana, mas tudo deve vir com a preparação da oração, porque a oração é que leva Deus a transformar e usar aquele trabalho para a glória dele. Lembra quando Paulo fala em Efésios 6,19 sobre a oração? E orem também por mim. E a oração conectada à missão, por quê? Para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério de Cristo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Ousadia, de novo, aparecendo aqui. Diante de tudo isso, desse plano se transcorrendo, da nossa visão atual, as minhas perguntas para vocês são, e para mim também: qual é o meu lugar no plano de Deus? Onde é que eu me encaixo aqui? Com a minha vida, com o meu dom, com o fato de estar nessa igreja? Por que eu estou aqui? É aleatório isso? Deus não tem um controle sobre essas coisas, não? E se eu conheço o Evangelho, que é essa dispensação da graça, eu deveria fazer parte desse corpo de verdade. Não é só fingir, não é só ter uma filiação aqui por ter, porque você está acostumado a ter, mas é viver de fato nesse corpo, com todas as dificuldades e com todas as bênçãos que decorrem disso. Hoje, se o descrente tem barreiras para receber o Evangelho, você que é crente, quais são as tuas barreiras hoje? Agora, não para receber, espero, mas para pregar. São barreiras intelectuais? Vamos resolvê-las. Tem como resolver. Deus é o dono de toda ciência e de toda razão. E tudo está na Bíblia. É intelectual a tua barreira? Porque eu estou com dúvidas teológicas e tal. Resolvível. Muito resolvível. Você precisa comunicar, né? Não fica só na internet, não. Comunica e nós entendemos e explicamos. Agora, às vezes, são barreiras sentimentais. Muitas das vezes. Não consigo trabalhar com meu irmão. Fiquei magoado com o outro. Não consigo servir nesse ministério porque ficou uma mágoa ali. Isso aqui ainda é mais resolvível ainda. Porque você vai para Cristo e encontra o perdão e dá o perdão. São impedimentos práticos. Poucos aqui vão admitir os impedimentos racionais e os sentimentais. A maioria vai trazer à tona impedimentos práticos. Do trabalho, do tempo, da criação dos filhos, das dificuldades de chegar. Eu moro longe. Eu preciso falar disso aqui? Acho que não, né? Eu acho que eu posso exagerar aqui. Mas isso aqui também não é desculpa. Uma outra pergunta. É possível que tua missão esteja no modo antigo de ver as coisas? Você ainda está seguindo com os cegos para o abismo? Ainda faz parte da cultura desse mundo, o modo como você interpreta a tua missão de vida? Minha missão de vida é criar meus filhos bem. Minha missão de vida é ter uma casa própria, imobiliada. As nossas missões são tão medíocres, porque nada disso é errado, tudo isso é muito bom. Mas é só isso? Tua vida se resume a isso? Não faz sentido para quem é crente, porque quem é crente vive com o olho na eternidade, em coisas muito maiores. E uma última pergunta: Deus tem te incomodado em relação à missão? Se tem, não desperdiça. Não podemos desperdiçar incômodo nenhum. Todo incômodo é importante, todos. Pega ele, analisa, por que é que meu coração está incomodado?
É porque eu nunca fiz? É porque eu deixei de fazer? É porque tenho sido omisso? Preciso tomar uma decisão na minha vida. Se eu fosse te aconselhar a fazer algo, eu diria que você precisa chegar nesse nível aqui, que é o nível da plantação de igrejas. Passa pelos outros níveis. Nós começamos geralmente de 1 a 1. Você prega o evangelho para uma pessoa, lê a Bíblia com uma pessoa. Depois grupos maiores, 2, 3, mas ainda grupos íntimos. Quando nós progredimos na nossa fé, em geral, nós chegamos aos pequenos grupos. Os pequenos grupos, inclusive, da própria igreja, eles são mecanismos para pregar o evangelho também. A gente se reúne em um ambiente mais tranquilo, em um ambiente que não é igreja, não tem aquela pressão da igreja em si, aquela visão que as pessoas têm de fora. E ali a gente testemunha de Cristo. Você está num pequeno grupo, saiba, você deve estar lá também fazendo a missão, chamando visitantes. E quando eles chegam, que vocês tenham um bom comportamento, que vocês falem, olha, Cristo transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Venha, eu quero que você ande junto comigo. Desses grupos, nós vamos pensar agora numa plantação de igreja, um grupo maior, e finalmente na igreja em si. Um certo autor disse, quando ele analisou toda a metodologia de Atos, da história da igreja, qual é a melhor metodologia evangelística que existe? Das que Paulo usou, das que Pedro usou, das que os apóstolos, que Jesus usou. Melhor metodologia evangelística que existe, a mais eficaz, se chama plantar novas igrejas. E eu já sei as objeções. Primeira objeção. Para que plantar novas igrejas se temos tantas igrejas no nosso redor? E existem motivos para isso. Primeiro, você acha que tem muitas igrejas. Você acha. Mas aqui, na nossa cidade, ainda tem pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Porque muitas das igrejas que existem não são igrejas fiéis ao Evangelho, e as que você acha que são fiéis, talvez não estão sendo na proclamação. Ainda tem muito espaço. O ideal é sobrecarregar um local com novas igrejas. E isso tem tudo a ver com a contracultura. Porque se a cultura do mundo está engolindo as igrejas, quando nós sobrecarregamos uma cidade com novas igrejas, em geral a maré volta. Porque a influência cristã aumenta naquela cidade, naquela região, naquele estado. A Baiara não tem igreja. Sabia? Jati não tem igreja. Vamos sair do estado? Igrejas da nossa denominação, digo. Piauí tem uma. Alagoas tem uma. Tem muita coisa para fazer. Começando daqui. Quanto mais igrejas plantadas aqui, mais crentes no Senhor Jesus, mais recursos, mais missionários vão se levantar. Nova liderança cresce com novas igrejas. E é assim que se expande o Evangelho. Plantar novas igrejas é o alvo. É um alvo que nós devemos ter. Tudo começa com a presença do cristão, com a hospitalidade naquele novo lugar, com o convite, venha, vamos chegar aqui para perto de nós, trazer eles para a comunidade, discipulá-los, batizá-los e então integrá-los na igreja do Senhor Jesus. E esse trabalho para quando? Quando nós chegarmos no melhor tempo de Deus, que é o céu ou o novo céu e a nova terra. Até lá, o melhor tempo é fazer a missão acontecer. Baixa a tua cabeça e vamos orar, pedindo que, de maneira prática, Deus transforme a tua vida, para que você volte a testemunhar. E se nunca testemunhou, que seja um novo tempo, um renovo, no bom sentido, na tua vida. Pai, diante de Ti, da palavra que lemos, queremos reconhecer que Tu és tão grande e que nós somos os menores. Reconhecendo isso, ainda mais brilha aos nossos olhos a riqueza da missão que nos deste, a riqueza do ministério que entregaste à igreja. Ministério esse do qual todos nós somos responsáveis, que é a posse do Evangelho, a proclamação do Evangelho, a exposição desse tesouro que não deve ser guardado
no cofre, dentro do templo, mas deve ser exposto de todas as maneiras possíveis, das mais criativas às mais simples, como a simples forma de viver, como o simples falar, como o velho e antigo plantar igrejas, avançar em outros lugares, às vezes abrir mão de alguns irmãos para que eles vão para outros lugares ser bênção, às vezes investir do pouco dinheiro que temos, mas transformar o pouco em muito com a tua graça. Ajuda-nos a voltar a uma época mais simples, a uma época em que tudo era muito claro. E se essa época não existiu, que ela inicie-se. Não porque é um novo tempo, porque o Senhor já tem nos dado de tantas bênçãos, da plenitude dos tempos. Mas que, se for assim do teu querer, respondendo às nossas orações, que seja um tempo renovado aqui nessa igreja local, e nesse bairro, e nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém.